Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pirâmide. Tá na página 55, 56 da apostila. Essa parte que eu vou comentar. Depois ainda tem um finalzinho na 57, mas que eu vou falar mais com vocês aí focado seria a página 55 e 56, ok? Depois desse conteúdo é o cone e nós estamos na reta final, quase férias. Aê galera, firme e forte. Então vamos lá, página 55 da apostila. Pirâmide. Há monumentos e construções no mundo todo que têm o formato de pirâmides. Exemplos muito conhecidos são a pirâmide do Museu do Louvre e as pirâmides do Egito. Um dia, quem sabe, irei conhecer, né? E o Museu do Louvre também tenho muita vontade de conhecer. Na página 55 tem aí a imagem dos dois na apostila. Como a gente falou do prisma e falou do cilindro, a pirâmide também tem algumas características, são essas, estão escritas lá. Uma base em formato poligonal e oposta a um vértice V. Então, a base da pirâmide pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, qualquer figura geométrica plana vale como base da pirâmide. E aí você tem um vértice oposto a essa base, ok? Superfície lateral fechada por faces triangulares que se juntam no vértice. Olha só que interessante. As laterais da pirâmide sempre são triangulares, sempre são triângulos. Então a base pode ser qualquer base, mas as laterais sempre são triângulos, ok? Aí na página 55, a gente tem dois exemplos, né? Do lado tem uma pirâmide roxinha, que é uma pirâmide reta, que é essa que nós iremos estudar, assim como nos outros exemplos. E depois ao lado uma pirâmide oblíqua, que é uma meia tortinha, tá? Mas todas elas têm a base, tem as faces laterais, tem a altura e tem um vértice lá no topo, ok? Aí, assim como no cilindro e no prisma, ele destaca. Quando a projeção ortogonal do vértice é o centro do polígono da base, dizemos que a pirâmide é reta. Quando é qualquer outro ponto fora do plano da base, do outro ponto do plano da base, a pirâmide é oblíqua. Então, o que acontece? Você tem a base, esse vértice, ele está justamente aí na mesma direção do centro do polígono que está embaixo. Então, aí a gente diz que ela é reta. É essa que nós iremos estudar, tá? Virando a apostila de vocês, na página 56, vocês têm essa projeção que está aqui, ó. Vou vir para cá, está aqui, do lado de cá. Ok? Diz assim, a nomenclatura das pirâmides é feita com base no número de lados dos polígonos que formam a base. Então, se a base for um triângulo, ela é uma pirâmide triangular. Se todos os triângulos ainda forem retângulo, é uma pirâmide triangular regular. Aí o triângulo da base, todos os triângulos laterais, são triângulos equiláteros, ok? Todos iguais. Pirâmide de base quadrada, então quando a base é um quadrado, né, as laterais aí são triângulos, sempre são triângulos, é uma característica da pirâmide, então a gente chama pirâmide quadrangular. Se a base for um pentágono, ou seja, a base é um pentágono, 5 lados, chama-se pirâmide pentagonal. Se a base for um hexágono, pirâmide hexagonal. Assim como os prismas, as pirâmides podem ser regulares, são assim denominadas pirâmides retas, cujas bases são polígonos regulares. As faces laterais de uma pirâmide desse tipo são triângulos isósceles congruentes, ou seja, todos iguais. Neste estudo, daremos ênfase às pirâmides regulares. Então, como eu disse para vocês, a pirâmide que tem a base triangular, ela é aquele primeiro exemplo que a gente viu que é o tetraedro, né? Então, o tetraedro, todas as laterais e toda a minha base são sempre triângulos equiláteros. Logo abaixo, ele vai falar sobre área. Então, assim, ele vai falar sobre todos esses 4 modelinhos. O que eu vou dar mais enfoque aqui, vou fazer um exemplo com vocês, é a pirâmide de base triangular, regular, tá? E depois a pirâmide de base quadrangular, que a base é um quadrado. Ok? Então vamos lá. Área da superfície de uma pirâmide. Primeiro, o tetraedro regular, como eu disse para vocês, que você estudou anteriormente, é um exemplo de pirâmide regular.
São 4 faces, todas congruentes, no formato de triângulo equilátero. Observe na figura abaixo um tetraedro regular e suas 2 possibilidades de planificação. Então, logo abaixo aí vocês conseguem ver o tetraedro, ele feito em 3 dimensões. Todos os triângulos são triângulos equiláteros. Ao lado você tem 2 formas diferentes de planificar, mas nas 2 formas você consegue observar que ela é composta por 4 triângulos equiláteros, ok? E aí fala: com base em uma planificação, podemos elaborar um raciocínio que possibilite calcular a área total da superfície. A área total, né, da superfície total de uma pirâmide. Neste caso, são 4 triângulos equiláteros congruentes. Congruentes quer dizer igual, tá? E aí vem a primeira organização dessa fórmula que eu vou fazer aqui para vocês, tá? A área total de um tetraedro ficará assim, ó, 4 vezes a área ocupada por um triângulo equilátero. Para quem não se lembra, ela tem aí na internet, a gente fez uma aula remota, mas só procurar. Você pega o lado, eleva ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha que interessante, eu tenho um 4 em cima e um 4 embaixo. Eu posso simplificar esses 4, chegando aí na seguinte forma: a área total será igual a L ao quadrado, raiz de 3. Super simples, tá? Então, essa daqui é a área total de um tetraedro, da pirâmide de base triangular regular. Todos os triângulos são iguais. Aqui no cantinho, eu destaquei essa informação, que é o volume. Ele encontra-se na página 60 da apostila de vocês. Então, ele diz assim, ó: para todas as pirâmides, é possível afirmar que o volume é igual a 1/3 a área da base vezes a altura, tá? Quando a gente fala de um tetraedro, a base é um triângulo equilátero. Então, você tem lá L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só antes eu esqueci de anotar aqui 1/3 disso, né? Então, seria 1/3 vezes a área da base. A base é um triângulo equilátero, só procurar na internet, a fórmula do triângulo equilátero é essa, vezes a altura. Então, nós chegaríamos o volume da seguinte forma: L ao quadrado, raiz de 3, multiplica pela altura e divide por 12. Da onde saiu 12? De 3 vezes 4, ok? Temos 2 fórmulas e depois eu farei com vocês um exemplo de cada. Um de base triangular e um de base quadrada, ok? Então, com isso, a gente conclui aí essa parte do tetraedro. Aí, logo abaixo, na mesma página ainda, na página 56, ele traz a seguinte informação: uma pirâmide de base quadrada pode ser planificada de diversas formas. Observe esses 2 exemplos. Então, eu peguei essa pirâmide aqui de cima, que é de base quadrada, né, um quadrado, e eu planifiquei. Quer dizer, no caso foi a apostila que fez isso, né? Mas aqui ela tá planificada de uma forma e aqui tá de outra. O que é possível observar aí? Que nós temos uma base quadrada e eu tenho aí 4 triângulos, tô doida, certo? Aí ele fala: a área total da superfície total desse tipo de pirâmide é obtida somando-se a área da base, que é um quadrado, lado vezes lado, e a área de todos os triângulos isósceles de superfície lateral. Então, seria a área do quadrado e mais 4 áreas de triângulos isósceles. Para a gente ver isso mais na prática, eu vou fazer um exemplo aí com vocês. Só para que a gente possa entender como que ficaria isso se eu fosse fazer uma fórmula do volume, tá? É 1/3 a área da base, lembrando que a base é um quadrado, então é L ao quadrado vezes a altura. Simplificando isso, organizando isso, você vai pegar L ao quadrado, multiplicar pela altura e dividir por 3. Esse é o volume, tá? Mas a ideia de pirâmide e de cone, que vocês também verão, sempre é essa. É 1/3 a área da base vezes a altura. 1/3 a área da base vezes a altura, ok? Agora eu vou trocar de tela aqui para a gente fazer
números, né? Porque eu sei que para vocês às vezes é difícil enxergar só com eu falando. Então agora vamos para números, certo? Então o primeiro exercício, ele diz o seguinte, ó: uma pirâmide triangular regular tem todas as arestas iguais a 24 centímetros e a altura 8 raiz de 3 centímetros. Determine a área total e determine o volume. Tranquilo, tá? Tetraedro, até fiz um desenho aqui para que vocês possam lembrar. Área total, a gente acabou de falar, quando a gente fala de pirâmide triangular regular, L ao quadrado, raiz de 3, só isso, tá? Então aqui o lado, que é a minha aresta, mede 24, elevado ao quadrado, raiz de 3, ok? Se ele der que raiz de 3 é algum valor, é só substituir. 24 vezes 24 não tem problema, podem usar a calculadora, tá? Sem problema algum. Vai lá, 24 vezes 24 dá 576 raiz de 3 centímetros quadrados. Esse daqui é a minha área total dessa pirâmide, tá? Depois, ele quer o volume. Como a gente já fez anteriormente, o volume é 1/3. A área da base, a base é um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, então é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, vezes a altura da pirâmide. Então não esquece da altura que foi dada aqui no enunciado. Vamos substituir os valores que eu tenho. 1/3 vezes o L é 24, tá? Vai ficar 24 elevado ao quadrado, raiz de 3. Tudo isso aqui sobre 4 vezes a altura. A altura aqui, ó, 8 raiz de 3. Ela foi dada no enunciado, ok? Eu venho lá. Vamos organizar. 1 vezes 24 elevado ao quadrado. Eu já sei que 24 vezes 24 é 576. Vou pegar o 576 e vou multiplicar pelo número que é o 8. Então, vai ficar 576 vezes 8. Vai dar 4.608 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Tudo isso dividido por 3 vezes 4, que eu já fiz até na outra 12, ok? Pode dividir o número pelo número, então 4.608 dividido por 12 vai dar 384 multiplicado. Existe raiz de 9? Sim, 3. Então, 384 vezes 3, 1.152 centímetros cúbicos, ok? Se ele quisesse ml, lembra 1/1, comentei com vocês na última aula remota do dia 18, 1/1 vai ficar 1.152 ml, ok? Tudo bem aqui? Agora, ao lado, eu farei uma quando a base é um quadrado. Ela dá um pouquinho mais de trabalho para calcular a altura do triângulo, que triângulo é base vezes altura, para a gente calcular a área. Então, só um pouquinho mais de trabalho para isso, mas o resto é bem tranquilo. Vou iniciar pelo volume, que é o mais tranquilo, tá? Bem, como eu disse, o volume é 1/3. A área da base, aqui a base é um quadrado, então é lado ao quadrado multiplicado pela altura, ok? 1/3 vezes, vamos ler aqui, uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado, de aresta da base 18 centímetros. Então, o que significa isso? Que essa medida aqui, ó, do lado do quadrado é 18 centímetros. E a altura é essa linha que está na cor azul. Vou até mudar aqui a minha caneta para azul, olha só. Essa altura aqui, ó, é 12 centímetros. Essa daqui é a altura da minha pirâmide. Determine a área total e o volume. Então, eu vou começar pelo volume, que é mais fácil. O volume é o lado elevado ao quadrado, então é 18 elevado ao quadrado, vezes a altura da pirâmide, que é 12. Vamos lá, vamos multiplicar. 18, opa, minha calculadora desligou. 18 vezes 18 dá 324, vezes 12 dá 3.888, dividido por 3, tá? Então, o meu volume será 3.888 dividido por 3, 1.296 centímetros cúbicos. Volume é centímetros cúbicos, tá? Tudo bem até aqui?
Agora, a professora vai apagar essa do lado aqui e vai resolver a parte mais complicadinha. Por quê? Para calcular a área total, eu preciso calcular a área do quadrado, que é super tranquila, que é lado vezes lado, e depois calcular a área do triângulo. Todos esses lados aqui são triângulos. Qual é o grande problema? A fórmula da área do meu triângulo é base, que é essa medida aqui que eu estou destacando, vezes a altura. E ele não deu essa medida aqui na cor vermelha. Então, eu preciso descobrir quanto vale essa cor vermelha aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou ter que aplicar Pitágoras, certo? O que eu tenho? Eu sei que a área no total, aqui, o tamanho da minha aresta, é 18. Como eu estou exatamente na metade, a metade de 18 é 9. E aqui eu tenho um triângulo isósceles, um triângulo equilátero. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Acho que eu preciso de férias. Um triângulo retângulo. Então, vale a hipotenusa, Pitágoras, que a gente já tem usado aí há algum tempo, ok? Então, eu venho lá. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa, tá? É essa linha que tá na cor vermelha, esse Hzinho aqui, que é a altura do meu triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? Então, eu venho lá. Um cateto é 9, 9 elevado ao quadrado. O outro é 12, 12 elevado ao quadrado. 9 vezes 9 dá 81. 12 vezes 12, 144. 81 mais 144, óbvio, 225. Está elevado ao quadrado, tira a raiz de 225. Então, a altura desse triângulo é 15 centímetros. Essa linha vermelhinha aqui, ó, vale 15 centímetros, ok? Aí, como é que eu vou calcular? Vamos lá. Vamos fazer primeiro a área do triângulo, tá? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo é igual. Base é essa medida aqui, ó, 18. Vezes a altura, que é essa vermelhinha que eu acabei de fazer, 15, dividido por 2. A área do triângulo é igual. Lembre-se, gente, base vezes altura, vou calcular aqui, 18 vezes 15, dá 270. 270 dividido por 2. 270 dividido por 2. 135, tá? Essa é a área do triângulo. Porém, olha aqui ele planificado. Eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos no total. Então, eu preciso pegar esse 135 e multiplicar por 4, porque são 4 triângulos no total planificado. Fazendo 135 vezes 4, eu chego em 540 centímetros quadrados, ok? Agora, eu vou calcular a área do quadrado, que é a minha base. Essa é a mais fácil. É lado vezes lado. Então, é 18 vezes 18. Zerei aqui minha calculadora, 18 vezes 18 é 324 centímetros quadrados. Porém, o enunciado pediu a área total. Então, eu tenho que somar os 324 com os 540. Um total de área total de 864 centímetros quadrados, ok? Essa daqui é a área total de uma pirâmide que a base é um quadrado, ok? Ai, professora, e se fosse um hexágono, por exemplo? Você teria que calcular a área do hexágono, que também a gente já falou das fórmulas e tal, e depois pensar que são 6 triângulos do lado. Então, ao invés de multiplicar por 4, multiplicar por 6. Mas, como eu digo, o que é mais comum aparecer é a de base triangular regular e a de base quadrada, que é mais comum aí aparecer. Como lição de casa, após esse vídeo, fica aí o exercício 1 da página 58. Então, exercício 1 da página 58 da apostila. Farei a correção na aula remota. E de volume, deixa eu ver qual que eu selecionei. Eu selecionei o 1, isso está escrito no roteiro de estudos, tá? O 1 da página 60 e o exercício 2 da 61. Ok, galera? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E o próximo vídeo é o cone e é o último desse bimestre. Teremos um belo descanso, mais que merecido. Tchau, pessoal. Deixem o like, se inscrevam no canal. Deixa eu parar.